Meu querido, minha querida, graça e paz, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13, os versos 31 e 32, nesta série de cabeça para baixo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém e amém. Queridos e queridas, sempre os comerciais da televisão passam o tempo todo remetendo a histórias, na expectativa de gerar no público sentimentos quentes, capazes de nos transferir ao mundo do lúdico, do entretenimento, para um mundo gracioso. Se nós analisarmos os campeonatos, né? O Brasil, sempre conhecido como o país do futebol, quando nós falamos a respeito dos campeonatos de futebol, sempre estaremos sendo remetidos pela mídia e pelos clubes aos títulos, às glórias do time de coração. As histórias, os marqueteiros de plantão sempre exploram com competência as histórias, as grandes finais de campeonato, com o objetivo de nos remeter ao paraíso, nos remeter a um instante de alegria, a um instante de contentamento e de vibração. Mas muito antes dos comerciais ou da fundação das ligas esportivas, Jesus já havia entendido de uma forma nítida, perspicaz, o poder das histórias. 30 a 50% das palavras de Jesus na Bíblia nos remetem a histórias, a parábolas. Marcos, no capítulo de número 4, o versículo de número 34 nos diz: e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade premente, complexa. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos e também às multidões. Uma parábola narra coisas que realmente aconteceram. São histórias criadas à luz de um contexto, à luz de uma geografia. A partir da história, nós entramos no mundo imaginário. Nós entramos no mundo dos arquétipos, dos símbolos, para que possamos entender de uma forma mais apropriada, de uma forma mais fácil, um fato, uma verdade, ou mesmo uma filosofia ou ideologia. O que entendemos por uma semente de mostarda? Em Mateus, no capítulo de número 13, os versos 31 e 32, encontramos uma curtíssima história, extremamente agradável, que deverá nos remeter à esperança, à motivação e um momento de ânimo em meio ao caos, em meio ao desânimo, em meio ao desemprego, à corrupção, à violência, à morte, homicídios, suicídios, tantas tragédias vivenciais. Mas esta parábola do grão de mostarda nos remete ao campo do milagre, nos remete ao campo de uma expectativa, de uma utopia, mas não uma utopia distante,
mas uma utopia presente por intermédio da fé, por intermédio da esperança, por intermédio da graça de Deus que inunda o nosso ser de uma forma tão contagiante que pode quebrar o mundo das frustrações, o mundo da insanidade, o mundo da impotência, o mundo da desilusão. Tudo isso é quebrado por intermédio de uma semente de fé e uma semente de ousadia. Na verdade, pode ter perturbado esta parábola a muitas pessoas. Por quê? Falar das coisas de Deus, de algo majestoso, de algo grandioso, como Deus Todo-Poderoso de Israel, mas falar por intermédio de algo que aos olhos humanos é extremamente insignificante, o grão de mostarda. Para os israelitas, nos tempos de Jesus, o reino de Deus era visto como algo poderoso, gigantesco. Descrevê-lo como tão pequeno seria uma tese, no mínimo, controversa, paradoxal, de cabeça para baixo, porém desafiadora, em contraste com o poder dos reis, com o poder da monarquia, com o poder das cavalarias, com o poder dos grandes exércitos. A árvore na perspectiva bíblica. À luz de Daniel, no capítulo de número 4, o versículo de número 12, e Ezequiel, no capítulo de número 17, o versículo 23, indicam que a árvore é um símbolo de poder no mundo. Porém, a semente de mostarda simboliza algo pequeno, talvez até mesmo aos olhos humanos, insignificante. Sua planta, ela é grande, pode abrigar pássaros, porém não é uma árvore no sentido mais puro da palavra. Quando falamos em árvore na perspectiva bíblica, nós lembramos do cedro do Líbano. Árvores imponentes, grandiosas. Mas aqui fala de uma árvore capaz de abrigar os pássaros. Uma árvore que, dentro da denotação, do denotativo, do sentido do dicionário, é uma árvore, mas uma árvore pequena. Dentro da perspectiva de Jesus, o seu grupo de seguidores, os seus discípulos, era pequeno, mas cresceria no decurso dos anos. Sem dúvida, a cristandade tornou-se uma potência mundial, com uma organização complexa e capilarizada, ramificada. Um ramo que começou humilde, hoje é uma instituição de grande patrimônio e influência na sociedade humana. A mostarda na agricultura. É muito interessante, nós estamos em uma ambiência e uma geografia, como você pode ver aqui atrás, nós temos um campo, né? O campo totalmente arado, pronto para o plantio. Nos dias de Jesus, foi proibido colocar a planta de mostarda em campos aonde haviam outras culturas. Talvez você pense, mas por que isso, pastor? A mostarda, quando cresce, assume um campo e estrangula e estrangulava as demais plantas, as demais culturas. Mesmo quando o agricultor pensava que havia acabado com a mostarda, as mesmas voltavam com força e veemência a germinar, crescer e atrapalhar a cultura, aquela cultura que o lavrador, que o camponês realmente queria desenvolver. O grão de mostarda, ele é facilmente confundido com a terra. É da mesma cor e extremamente pequeno, aos olhos humanos, até mesmo insignificante. Jesus quer fazer uma afirmativa a mim e a você. Jesus afirma aos israelitas e a todos nós que o seu reino seria eterno, impossível de ser eliminado e que dominaria
todos os campos. E o reino de Deus, ele quer dominar não apenas esta terra, esta geografia, este ambiente, esta ambiência, mas o reino de Deus, ele quer atingir de uma forma poderosa o meu e o seu coração. O reino de Deus e a pequena semente. Embora a mostarda era tido como uma praga em meio a outras culturas, a mesma era conhecida no mundo antigo. Não era usual naquele período, né, e nem existia naquele período, os cachorros quentes, né, os hot dogs, e muitas vezes quando nós pensamos em mostarda, logo nós pensamos em hot dog, logo nós pensamos, né, em Big Mac, logo nós pensamos em hambúrgueres, mas não. A mostarda naquele período era algo utilizado com um poder terapêutico, com um poder curativo. Era utilizado para aliviar a dor, para tratar doenças de âmbito intestinal, e era terapêutica para várias outras enfermidades. O reino de Deus é comparado, sem sombra de dúvidas, com a mostarda, pois possui um caráter curador. O reino que não pode ser morto, que não pode ser eliminado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo tem um poder transformador, tem um poder salvador, um poder restaurador, um poder curativo para curar a sua vida, para curar a sua família, para curar este grupo de estudo, a sua igreja, para curar as nações. Nós cremos que o evangelho de Cristo, o reino de Deus, é capaz de curar no aspecto físico, no aspecto mental e também no âmbito espiritual. Nós vemos uma sociedade enferma, mas nós cremos que a semente do reino de Deus, ela prolifera, ela não é praga, ela é uma bênção para ministrar graça na sociedade humana. Concluindo, o cristianismo não é uma proposta humana, não é uma instituição de homens e mulheres. O cristianismo é a manifestação do reino de Deus em meio a uma cultura secular, de competição e opressão, distante dos valores do reino de Deus. Mas o cristianismo é a manifestação do poder de Deus para inverter a sua vida. Talvez você esteja hoje em uma vida confortável, pensando no secularismo, pensando nas coisas deste século, pensando em bens materiais. Mas o Senhor Jesus, Ele quer te virar de cabeça para baixo. É metanoia, é conversão, é mudança de direção, é mudança de mente. O reino, aos olhos da sociedade em geral, é uma árvore pequena, sem glamour, desvalorizada, porém ela é influência e apta a nascer, a germinar em todos os campos. A mostarda em semente não é visualizada, mas domina o campo com o passar do tempo. O reino de Deus é uma pequena semente capaz de curar a sua e a minha vida, como toda a sociedade humana. Que Deus possa te abençoar. O reino de Deus está na contramão do sistema. É visto em sua plenitude, de cabeça para baixo. Ó Espírito Santo, eu quero abençoar esta vida. Talvez esta vida está preocupada com coisas grandes demais, majestosa demais, mas nós cremos no poder e na influência do reino de Deus, que é semelhante a esta semente de mostarda, que aos olhos humanos é extremamente pequena,
e insignificante, mas pode infestar o coração, pode infestar a mente, é penetrante em qualquer campo. Que o Senhor possa ministrar a tua graça nesta casa, que o Senhor possa ministrar a tua graça nesta célula, que o Senhor possa ministrar a sua graça de uma forma poderosa e sobrenatural nesta vida. Nós abençoamos e declaramos que o Senhor está invertendo, o Senhor está revertendo, ó Deus, o pensamento. Muitas vezes esta vida está com o pensamento focado só nas coisas desta terra, mas nós entendemos que quando nós recebemos a semente do reino de Deus, verdadeiramente o Senhor nos cura da opressão do pecado, o Senhor nos cura de todas as mazelas, o Senhor ministra sobre nós graça. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida, que é um campo fértil para receber esta semente, que é a semente do Evangelho. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de cabeça para baixo. Somos igreja juntos.